Disse que o menino perguntou como é que ele tinha recebido aquele livro, que ele tinha coisa riscada. Daí a mãe dele falou, é porque ele é um livro usado. Era de alguém que deu para você. Daí ele ficou sabendo da história da freguesia, ele escolheu um livro dele para mandar para a freguesia para participar. Um carinha assim de 6 anos. Bom, a história começa assim, talvez antes de pensar em freguesia, nós três que fazemos parte desde o começo, somos grandes leitoras. As três gostam muito de livros. E com isso criamos filhos que gostam muito de livros, acabamos escolhendo escolas que acreditavam na literatura e na leitura. E aí a questão de o que fazer com os livros que a gente tinha em casa, nos consultórios, na hora que a gente deixou de ser fonoaudióloga, passou a ser uma questão mesmo que a gente quis pensar. E chegamos à conclusão inicialmente para fazer um ônibus. A gente ia fazer um ônibus que ia nas periferias de Curitiba levar os livros. Começamos a juntar os livros e aí começamos a pensar quem é que vai dirigir esse ônibus? Quem é que vai para a periferia? Quem é que vai ter ser tão destemida para conseguir fazer isso? Bom, aí nós organizamos uma biblioteca infantil para levar em um local na periferia de Curitiba. Montamos na Vila Zumbi, num lugar que era um trabalho de contraturno. Trabalhamos lá durante um ano e começamos a receber mais e mais livros. E vinham então livros com títulos para adultos. Aí a gente resolveu ampliar o trabalho, porque não seria mais só ficar na escola, mas a possibilidade de distribuir livros para mais e mais pessoas na cidade. E aí foi nascendo a freguesia do livro mesmo, um jeito de fazer o livro chegar a outros lugares, a muitos lugares. Começamos daí com as caixas de madeira que a gente mesmo limpava, achava, limpava, reestruturava, pintava e marcava com a nossa marca. É justamente isso que a gente quer entregar. Você está recebendo uma caixa e você não vai ter trabalho com ela. Ela vai ficar aqui e ela vai se mexer sozinha, os livros vão e vêm sozinhos. E à medida que isso foi crescendo e que a demanda foi aumentando e que a gente foi entendendo melhor, até quando a gente estava no legado, um momento que a gente parou para pensar e dizer isso não vai ficar desse tamanho, isso vai ficar maior. O que a gente vai fazer com essa instituição que está crescendo? A gente já não precisa mais pedir livros, as pessoas nos trazem livros, até sem a gente querer, né? Chega uma hora que a gente diz, não tem mais onde colocar. Aí sai. Daqui a pouco, volta. Né? 2 semanas atrás a gente não tinha mais gibis. E dá um desespero que a gente não pode atender. Chega um pedido de uma creche, não tem mais gibi. No que acabou, no dia seguinte, veio uma doação maravilhosa de gibi, de livro infantil. A gente acha que muitas pessoas não tiveram oportunidade de descobrir a leitura. Então, na escola você aprende a ler, mas esse gosto pela leitura que você pode desenvolver lendo aquilo que você tiver vontade, às vezes não existe essa possibilidade. Pode ser que você deteste ler livro de terror, mas você gosta de ler livro de aventura. Então, a caixa tem variados temas para que você devolva aquele que você não gostou lá nas primeiras 20 páginas, porque não precisa ler até o final. Se não gostou, arranja outro. E o legado nesse momento foi determinante pra gente. Para nós foi a hora que a gente entendeu que nós podíamos virar uma coisa encorpada, uma coisa que tinha um começo, um meio e um fim, que não era uma brincadeira, que não era um hobby, não era uma coisa que a gente ia fazer 3 voluntárias que queriam fazer alguma diferença no mundo. Não, era uma coisa mais importante, era uma coisa que tem sentido, é uma empresa que quer fazer uma diferença no mundo, mas quer fazer organizadamente. Vocês estão conversando com a gente no momento de maior crescimento que a gente está tendo, que realmente a leitura ela é muito maior do que esse livro, muito maior que todos esses livros. Aprender a ler o mundo,
aprender a determinar aquilo que é importante para você. É tão importante no Brasil que a gente está vivendo agora, que ter chegado onde a gente chegou e saber que muita gente teve acesso à informação e à leitura e a uma transformação é muito maior do que a gente imaginava lá no comecinho da freguesia, com aqueles livrinhos do nosso consultório, que a gente pensou que ia chegar em alguns lugares com aquelas caixas. A gente está com um alcance maior e com um objetivo cada vez maior.